Salve, salve aí, pessoal. Bom dia arado aí. Boa tarde, boa noite. Mais um dia que Deus nos concedeu a graça, né? Principiando aí a primeira viajada do ano, né? Passando aqui na BR-153, no trevo de São Pedro do Turvo. O trevo, passamos no trevo aí, né? Entra pra cá, ó. KM 327. Olha o Vorvão. Um dos primeiros Vorvão bicudão, né? Então passemos aqui São Pedro do Turvo, aqui no trevo só, né? BR-153. Saí mais ou menos às 6h30 de Figueira, lá no Paraná, né? Agora são 9h57. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Já fazendo mais de 3 horas que comecei uma viagem, né? No dia 2 do 1 de 2023, a primeira viagem do ano. Eu deixei carregado, né? Como vocês têm visto aí nos últimos vídeos. Deixei carregado aí o caminhão e fiquemos aí sábado, domingo na casa normal, né? Um diazinho de folga. Deixei carregado e viajei segundo, dia 2. Almocei com a família lá na casa do pai, coisa e tal, e estamos indo. Salto Grande e Ribeirão do Sul, é limite de município aqui, né? Passemos no trevo de São Pedro do Turvo, que é a entrada do trevo, né? Mas ali pertence, segundo a placa tá falando pra nós, Salto Grande, aqui pertinho de Ourinhos, né? Cresce ligeira a soja, né? Na última vez que passei que tava pequenininho, ó, já tá fechada a soja, né? O tempo tá brusco, o tempo tá fechado, né? Por enquanto, 27 graus. Aproveitar e mandar um salve aí para o pessoal que pediu para mandar um salve aí. Eu marquei, anotei e vamos falar aí. Salve, abraço pro Walter Silva de Candiba, Bahia, né? Valdevino Fernandes, ó, sobrenome do Fernandes. E Carmelita, acho que é o Walter Silva, né? Valdevino Fernandes e Carmelita. Ele diz que segue o canal aí, né? Interage com nós no canal aí, no canal do J. Fernandes. Vamos. Salve e abraço pro Osmar Souza, São Bernardo do Campo. Pedi pra mandar um salve pros amigos dele lá de Caetité, Bahia e região, né? Luiz Ananias, Eliomar Alves, Alisson Aparecido Ferreira, né? Um salve pra esposa Aline e o filho Davi. E pra todos de Itabira, Minas Gerais, né? Estão mandando um salve aqui da BR-153, tá bom? Pro Guilherme Costa de Jacarezinho, Paraná, o Frogão Jaque 153, salve e abraço pro Guilherme Costa. Francisco de Assis, taxista lá do Embu das Artes. Salve e abraço pra todo Embu das Artes, pro Serjão. Tem uma rapaziada lá que fugiu lá do Memória também, mas salve e abraço pra todo mundo ali, pra banda ali de São Paulo, né? José Carlos Guimarães de Montes Claros, o Velho Teodoro de Califórnia, Paraná. Califórnia do Paraná, não lá do States, né? Califórnia fica ali entre Pucarana, Mal da Serra, aqueles meios ali. Salve e abraço pra esse pessoal que eu anotei. No decorrer que for passando o calendário, né, vai falando com alguém que vai relembrando nós aí, né? Então principiamos mais uma viagem lá pro mato, né? Conforme vai encaixando, nós vamos colocando os vídeos aí. Talvez não consiga mandar hoje devido à internet aí para as estradas. Esse horário que eu saí,
Eu vou... Talvez eu passe desse lugar que eu sou acostumado a jogar os vídeos. Pega a internet boa. Talvez traz um dia aí, né? Talvez caia amanhã, vamos ver. Conforme o decorrer da coisa aí, né? Nós passemos ali o trevo de São Pedro do Turvo, né? Acho que é isso. E agora estou passando aqui o trevo que vai pro Ribeirão do Sul. E esse trevo entra para a direita aí, né? Aguarda na esquerda, aguarda na direita e entra para a esquerda. E vamos que vamos, cortando a 153, né? Fiquemos por casa, fiquei meio quase uma semana meio que de folga, né? Mas não viajemos pra banda nenhuma. Fiquemos lá na cidade mesmo. E pelo menos descansemos um pouco, né? Fiquemos com a família lá em casa, né? Dava umas passeadinhas na cidade só lá mesmo e poucos dias de folga aí não dá pra ir muito longe. Então tem que se programar aí pra dar uma viajada, cara. Com a criançada e talvez aí depois do carnaval, não sei, né? Amanhã Deus pertence, mas vamos estudar aí, analisar aí e se programar, né? Tem que se programar. Não a tão longo prazo, né? Porque a gente não sabe de manhã como pode mudar tudo, né? Se programar a um curto prazo, né? Agora janeiro, talvez para março, vamos ver. Se nada mudar, né? Se nada intervir, talvez a gente saia dar uma passeada com a criançada por março, antes do frio, né? Porque entrar o frio, talvez a gente vai ali pro litoral, ali litoral do Paraná, ali pra banda de Santa Catarina, não sei, talvez, vamos se programar. Era para ter ido agora no final do ano, mas acabemos que se programemos, né? E nós nem sabia que nós ia ficar uns dias parados também, né? Meio, como é que é? A gente não tem como se programar 100%, imprevisível, né? As coisas acho que tem que levar meio que sem se programar mesmo, tem que... Chegou, vamos e pronto. Se programar, você acaba o dia. O pessoal que costuma ir em praia, né? Às vezes paga, financia uma viagem, por exemplo. O que estão falando? Vamos comentar a respeito. Conheço vários colegas nossos aí que se programou, tem gente que financia a viagem pro final do ano, começa no começo do ano, financia. Ou tal, pra chegar naquele dia tá pago. E tem outros que já vai, financia, paga depois. Porque tô falando isso pra quem tá com a porva curta, né? Tem outros que já tá sobrando, já é diferente, né? Tô falando assim pra quem tá com a porva curta, com dinheiro curto, né? Tem outros que já tá mais, como é que vamos dizer assim, mais sossegado em questão de bolso, né? Pra quem se programa, ou se programa, financia um ano antes uma viagem, um passeio, ou vai, depois fica pagando, mas esse negócio de... No caso, se você for e paga depois, no caso parcelado, é uma coisa, que você foi, você pegou tempo bom e tal, né? Tem outros que se programam antes, um ano antes, vai pagandinho, chega no dia de ir, tá o tempo tudo bagunçado com chuva, tá frio, daí você acaba perdendo ali a emoção da coisa, né? Daí você paga e não tem proveito de uma certa forma, né? Tô falando assim, questão de dar uma passeada pra quem gosta de ir em praia, essas coisas e tal, né? Então, no caso, se for pra fazer assim, pagar antes, no caso 5 meses, um ano, não sei se depende, né? Então é preferível que chega naquele dia do final, o tempão tá bom, estamos de férias, estamos de folga, uma folga mais longa, né? No mínimo aí uma semana, vai, se programa, se for para ficar pagando, paga a partir dali, pelo menos você usufruiu, né? Essas coisas que eu tô falando é para quem às vezes tá com o orçamento curto, né?
daí, se a gente deixar para depois, acaba... Você sabe que a gente tá aqui na Terra só de passagem, né? Fica deixando juntar também dinheiro e coisa e tal. E às vezes você acaba não usufruindo daquela expectativa, né? Então acho que, claro que tem que ter prudência, né? Prudência, tem que saber o passo que dá, né? Cada um sabe onde o calo aperta, onde o sapato aperta, né? Essas coisas é questão de programação, né? Só que essa programação assim antecipada demais, se você for para uma praia, por exemplo, às vezes você pode pegar um tempo fechado, chuva e frio, o tempo tá meio assim, meio que bagunçado, né? Não tá bem programadinho como antes, né? Verão, inverno, outono, primavera. Às vezes você acha que vai dar um verão, faz um inverno, né? Mas é assim que funciona, nada é do jeito que a gente quer, né? Nós estamos aqui já na região de São Pedro do Turvo, nós estava, né? Ribeirão do Sul tá pra frente. Aqui pertence, né? Você viu as placas ali? A questão das placas ali, os trevos, é meio cafuzamente, né? Mas essa região, né? Estamos passando a região de São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul, né? Na BR-153 aqui no estado de São Paulo. Acabamos de deixar aí o estado do Paraná ali atrás, em Ourinhos. Passemos Jacarezinho. Fazer um trecho aqui um videozinho aqui nessa região, com tempo meio brusco. É pra dizer que nem nós tava falando. Ribeirão do Sul tem mais umas trevo aí, ó. Ribeirão do Sul também para esquerda, tudo é excesso que vai para lá. A cidade tá mais para frente aí, fora da pista, né? Da pista 153, da BR 153. Tem chovido aí as costas. Então vai tudo esse negócio de se programar. Tem que ter uma programação, né? A gente tem que se programar na vida. Eu penso assim, não a tão longo prazo. Tem coisas que dá para esperar, tem coisas que não dá para esperar, né? Mas é tudo no tempo de Deus, né? Deus já acha que quando a gente nasce, Ele já sabe o que você vai passar, né? Até no último dia que você estiver aqui na Terra, a gente programa, a gente faz a programação da gente, né? Na medida do possível, né? Tem vezes que não dá para programar. Tem cara que fala, o cara só trabalha e não usufrui, não passeia. Mas cada um é cada um sabe onde o calo aperta, né? Tem gente que as situações que nós vivemos hoje aqui no mundão, não estamos falando só de Brasil, de planeta, né? Falar dos outros é fácil, é duro a gente tá na pele do outro, né? O cara não só trabalha e não dá uma esparecida na cabeça, não sai passear. Mas às vezes o cara trabalhando tá dando tem pessoas que trabalham dia e noite, pra você ter uma ideia, e às vezes não consegue suprir as necessidades básicas, né? Então antes a gente fala, fulano fala, antes da gente falar de outros, a gente falar dos outros é fácil, né? O duro é estar na pele do outro, viver o que o outro vive, né? Você acha que essas pessoas que trabalham e às vezes passa apertado, tem gente que não tem como tirar R$1 do orçamento para tomar um sorvete, por exemplo. Então antes da gente falar dos outros, a gente tem que se pôr no lugar dos outros. Quem pode é uma coisa, uma situação financeira ajuda, é uma coisa, mas tem coisas aí, pessoas que trabalham cedo para comer de tarde e não tão longe da gente, às vezes os vizinhos da gente. Então antes da gente falar da pessoa, o cara só trabalha, mas
a situação obriga, né? Então a gente tem que viver a vida da gente na medida do possível, dentro do normal. Procurar, claro que o corpo do ser humano ele cansa, ele envelhece. Procurar descansar na medida do possível, mas tem pessoas que não tem tempo nem de descansar, para vocês terem ideia. Vocês sabem, pessoa que tem discernimento sabe como é que funciona, né? Tem pessoas que podem tirar uma semana de folga, um mês de férias, né? Tem pessoa que se tirar férias fica 3 meses arrebentado. Arrebentado que eu falo assim em questão do orçamento, da necessidade do orçamento da casa, de fazer compra, pagar água, pagar luz, pagar telefone, para quem tem internet. Internet se tornou uma coisa que fica sem, a pessoa se tornou uma coisa normal, né? E tudo tem custo. E daí às vezes a pessoa ganha, o assalariado que ganha um salário pequeno, pegar um mês de férias, o certo seria todo mundo no mínimo um mês de férias no ano, certo? Mas tem pessoas que se obrigam às vezes a vender a férias. Tem pessoas que, se você pegar um mês de férias, ele vive aí 6 meses sem apertume nenhum, né? Mas tem gente que, se pegar um mês de férias, fica 3, 4 ou até mais meses encavalando conta, porque não deu conta, porque se ele ficar um mês parado, a férias não cobre o salário dele e vive apertado, até equilibrar de volta, se equilibrar, né? Por isso que a gente tem que, antes de falar dos outros, é que eu tô falando assim, porque eu vi a gente ouve muitas, a gente anda no meio de muitas pessoas, né? Aí o cara não pega uma férias, só pensa em trabalhar, mas ele não sabe a necessidade do outro. E daí falar do outro é fácil, mas será que ele vai lá ajudar o outro, se o outro precisar? Ou perguntar, o meu companheiro está precisando de algo aí que às vezes tem orçamento apertado e a pessoa às vezes até vê a necessidade do outro, mas não é capaz de perguntar pro outro de nada. Mas falar, se o outro está precisando, mas falar do outro fala, né? Então, antes de falar, se ponha no lugar do outro. Porque tem as classes, né? Tem as classes que ganham mais, lá em cima, a classe média baixa, e tem o miserável também, né? Aquele que, se ele trabalhar 24 horas, não dá conta de suprir, né? Devido de falta de oportunidades, né? Às vezes a pessoa só precisa de oportunidades, né? E é raro quem oferece. É o próprio governo. Tô falando de lado nenhum, tô falando do próprio governo em geral. Ele não. O governo em geral, tô falando lá de cima até lá do alto escalão até lá embaixo, escalão de governabilidade do vereador, prefeito, governador. Ninguém procura trazer de uma certa forma aí, melhorar o cara, pegar um serviço, subir na vida, né? Procura só carcar imposto no lombo do povo, e o povo às vezes não aguenta nem pagar o imposto, só isso que eles fazem, né? Por que eu tô falando isso? É porque eu tava conversando com a rapaziada, e o rapaziada falando dos outros. A gente não fala Campos Novos Paulista, aqui já é o trevo. A gente vê muitas conversas moles, conversas sem nexo nenhum, uma conversa de condenando os outros, mas se topar de ajudar o outro, pula pra trás, né? Fala dos outros, mas não se põe no lugar dos outros. Se todo mundo se colocasse no lugar dos outros antes de falar, não tinha essas falácias condenatórias, né? Então, antes de falar, independente do assunto, se põe no lugar, né? E
Nós estamos aqui na BR-153 gravando um videozinho para vocês e falando a respeito dentro da lógica, né? Porque a gente vê muitas conversas moles, conversas que não acrescentam e magoa, né? Você acha que a pessoa, quando escuta umas conversas desse lereado aí que eu tô falando, a pessoa fica se sentindo diminuída, né? Ninguém quer se sentir diminuída. Então, se você não quer que ninguém te diminua, não diminua o outro que tá abaixo de você, por exemplo. Procura falar alguma coisa que engrandeça, que dê uma perspectiva de ânimo para a pessoa, né? Independente da área que você for falar. Melhor você nem falar. Se você não pode ajudar, ficar quieto é melhor, né? Bom, pelo menos é o que eu penso, né? Se eu não puder ajudar, eu fico quieto, né? Pelo menos se você não puder ajudar, você ficar quieto, você já está ajudando e não atrapalhar. Tô falando isso para aquelas pessoas que ficam falando da vida dos outros, esconde o rabinho, senta em cima e fala dos outros, né? Então, procurar se policiar nas falas aí para não diminuir ninguém, né? Pelo menos deixar num nível mais estável de ânimo, né? Porque a situação de muitas pessoas aí, às vezes você reclama que comeu arroz e feijão hoje, e às vezes o outro lá atrás não tem nem o feijão com arroz para comer. Então vamos se policiar nas falas aí, antes de falar da vida dos nossos semelhantes, né? Estamos passando aqui no Posto Sala. Posto Sala é esse lado aqui, no KM-299 da BR-153, nessas regiões que vocês viram passar aí. Fiquem com Deus. Se alongou demais o vídeo, já deu 22 centímetros. 22 minutos só de estradas aí. Eu falei centímetros aí que eu tava medindo umas coisas em casa ontem. Medindo aí, ó. Deu uns BO lá nos encanamentos. Tá medindo quantos centímetros de cano ia pra fazer uma curva lá e coisa cá. Medindo lá tentando fazer um orçamento de uma coisa que nós tava bolando lá em casa. Daí eu vi que 22 minutos, eu falei centímetros. Porque, né, ontem nós tava mexendo com uma trena, com metro lá em casa. E as coisas que você vai mexendo tanto assim que você acaba ficando gravado, né? 22 minutos de vídeo aí. Desculpe as balangadas de vez. Fiquem com Deus. Desculpe aí, né, falar alguma coisa que não agrada, mas perdoando nós. Fique com Deus. Tá bom? Tchau, tchau. Até logo e fui.